Essa história que você vai ouvir agora está presente em alguns livros e talvez você já tenha ouvido de alguém mais velho. Mas vamos mostrá-la de outra maneira. Quem conta que história é essa é Jaborandi Tupinambá, liderança jovem nas lutas dos direitos dos indígenas. A Batalha dos Nadadores, na realidade, ela acontece justamente já com um plano de estratégia das pessoas que chegam de fora, né? Onde veio milhares de praças, através de Mendes Sá, para poder tirar todos os indígenas. Na verdade, não era só daqui de Olivença, mas de todo o litoral brasileiro, né? Tudo começa em 1534, no início da colonização das terras em que hoje vivemos. O rei da coroa portuguesa, Dom João III, resolveu entregar parte dessas terras às pessoas não indígenas. Um dos escolhidos foi Jorge Figueiredo, que recebeu a capitania, logo denominada São Jorge dos Ilhéus. Ele se associou a outras pessoas influentes da época para investir na produção de açúcar. Para isso, distribuiu o território em lotes, chamados Sesmarias, e uma delas foi doada para o comandante Mendes Sá, que se tornaria o terceiro governador-geral do Brasil. Mendes Sá não perdeu tempo e mandou erguer um engenho de açúcar chamado Santana, às margens de onde se localiza hoje o Rio do Engenho. E para que esse engenho funcionasse, era preciso mão de obra. É aí que começa a história de escravidão e massacre dos povos indígenas na região. É claro que todo esse massacre ele ainda se perpetua, né? Ele ainda se continua através de políticas públicas, através de atitudes do próprio governo nacional, através de fazendeiros, através de pessoas que têm bastante dinheiro e têm interesse pelo nosso bem maior, que é a nossa mãe terra, né? Que é o nosso território sagrado. Na capitania de São Jorge dos Ilhéus viviam duas etnias indígenas, os aimorés e os tupiniquins. Os tupiniquins, que já tinham conhecimento das idas e vindas dos portugueses, trabalharam nas lavouras de cana e nos engenhos, ajudando ainda com alimentos e na defesa contra outras tribos. Em troca, recebiam as chamadas bugigangas, como machados, anzóis, espelhos, entre outros. Com a necessidade do aumento da produção dos engenhos, a exploração dos indígenas também cresce. E estes, percebendo que seus invasores não queriam apenas o suficiente para seu sustento, começam a resistir. Quem nos conta sobre essa resistência é o atual cacique do povo Tupinambá de Olivença, Cacique Valdelice. A gente nunca saiu de Olivença, né? E depois dessa batalha dos nadadores, foi a invasão de Olivença, na verdade. Só morava indígena, né, em Olivença, naquela praça só era ocas e só morava o povo indígena. A situação piorou quando, em 1559, um índio é assassinado sem que haja punição do culpado. Os tupiniquis então se revoltam e cercam a vila de Ilhéus, parando as produções. Indignados com a morte de seu parente, os indígenas atacam uma roça e matam 2 brancos. A população portuguesa do local se esconde na vila de São Jorge, que era a sede da capitania. Nesse momento, Mendes Sá comanda um exército de portugueses e de índios que foram dominados para atacar seus parentes tupiniquins. Senhor, de pé tão cedo? Assustei-me quando recebi vossa mensagem. Não tenho tempo para as suas formalidades. Estou partindo agora para São Jorge dos Ilhéus. E vosmecê há de vir comigo. Eu, senhor? Sim, vosmecê. Preciso que relates este dia. Vamos mostrar a estes forros com quem estão a mexer. À noite desembarcaram em Ilhéus e seguiram até a aldeia. No caminho, Mendes Sá destruía e matava todos os indígenas que encontrava. Quando chegou, se deparou com uma aldeia que era cercada de lagoas por todos os lados, dificultando que se aproximasse. Ei, Ubiratã, acorda! Ouviu isso? Hã? Tô vigiando. Ouviu o quê? Eu acho que tinha alguma coisa na mata. Corre, Ubiratã! Estão atacando a aldeia!
A Guerra dos Nadadores nada mais é hoje todas as ações que vêm contra a gente, né? Como sempre foi. Ela chega para atirar, ela chega para poder matar, ela chega para poder tirar a nossa cultura, a nossa tradição, as nossas ações diárias dentro do nosso território, para poder tirar a legitimidade do povo enquanto Tupinambá, enquanto da etnia que pertence a esse território. Mendes Sá armou então uma cilada, que obrigou os índios a tentar a fuga pelo mar da praia de Cururupi. O comandante mandou os índios de seu exército nadarem a uma média de 13 quilômetros até aqueles que fugiam. No mar, os tupiniquins travam uma batalha pela sobrevivência, e enquanto nadavam, eram recebidos com tiros. Muitos índios foram mortos, e o rio Cururupi foi tingido de sangue. Seus corpos são trazidos à praia e enfileirados em um caminho de quase meia légua. Índio não queria a terra, agora está tomando a terra. Está extinta a Olivença. Essa batalha ficou conhecida como a Batalha dos Nadadores, ou como se referem os próprios indígenas até hoje, o massacre de Mendes Sá. No final, os índios sobreviventes são condenados a pagar os prejuízos com trabalho escravo e, posteriormente, são submetidos a um etnocídio, onde os padres da Companhia de Jesus os catequizavam, batizavam e faziam casamentos, com o intuito de enquadrá-los ao modelo de civilização europeu e deslegitimar o povo indígena. Foi a avó de Marcelo, foi a minha avó, a de Camborandi, Ana Maltide. Foram poucos que ficaram nessa vila de Olivença, resistindo, e que está até hoje lá, né, tomando conta, dizendo aqui, território é nosso, né? Porque se não fosse essa resistência, a gente não poderia nem estar brigando pelo bem maior, porque se todo mundo saísse, né? Mas eles resistiram a isso, e aí é com essa visão, com essa resistência de guerreiros que eles tinham, é o que nos fortalece para a gente continuar. Tupinambá é só piá de Paraná. É Pituna. Este é um trabalho realizado para a disciplina de oficinas de rádio educativo, orientado pela professora Eliana Albuquerque. Roteiro e produção, Amanda Macedo, Ana Lu Nogueira, Isa Santiago, Jennifer Santana e Paulo Santos. Nas vozes de narradores, Isa Santiago e Paulo Santos. Mendes Sá, Oswaldo Dias. Escrivão, Paulo Santos. Ubiratã, Gabriel Albuquerque. Caramuru, Pedro Lourenço. Com depoimentos de Cacique Valdelice e Jaborandi Tupinambá. Gravação, edição e mixagem, Adi Lúcio, Isaac Nascimento e Paulo Santos. Trilha musical extraída do CD Rádio Tupinambá. Agradecimentos: Aldeia Tupinambá de Olivença, Agnaldo, Seu Gringo, Cacique Valdelice, Débora Tacana, Emiron Gouveia, Jaborandi Tupinambá, Rádio Tupinambá e Viviane Quixadá.